Olá, professores. Então, eu tô gravando aqui com meu celular, onde tá dando para gravar aqui, que é o melhor lugarzinho. Eu tô gravando a tela aqui, ó, com o celular, tá? Então é o seguinte, esse aqui é um modelinho de como vai ser a instrução para algumas atividades que forem feitas no Google Formulário. Então, esse videozinho vai ajudar a orientar vocês. Aqui você vai fazer o que? A gente vai compartilhar esse documento. Vocês vão, assim que receber esse documento, vocês vão clicar, abriu lá no e-mail, vocês vão abrir essa tela, vão clicar naquele ponto, 3 pontinhos aqui do canto e vão fazer uma cópia. Quando vocês fizerem uma cópia, aí, criando essa cópia, vocês vão preencher colocando, tipo assim, atividade, número, alguma coisa. Então, atividade, vamos supor, atividade 1 ou atividade 2, depende da sequência de atividades que você já fez. Depois você vai colocar aqui a série, aqui qual trimestre, você pode colocar primeiro tri só, por exemplo, né? E seguido então depois do nome do vídeo, conforme ele está escrito no canal do YouTube, que é aqueles links que a Sedu passou, tá massa? Aqui a gente vai ter então a mesma coisa que estiver escrito aqui, vai estar escrito aqui, o nome da atividade, o número dela, né? Então no caso atividade, número tal. Isso aqui é muito mais, gente, para poder facilitar depois em termos de envio de informações até para a Sedu, se eles perguntarem quantas atividades foram feitas, ou entendeu? A gente vai pela numeração, então facilita. Então, atividade, número da atividade, aí série, trimestre, mesma coisa, ó, nome escrito lá no canal. Aí eu coloquei um exemplo aqui, que é a forma que a gente convencionou ontem. Então, eu criei um exemplo qualquer aqui, tipo atividade 2, segundo ano, primeiro trimestre. Aí aqui, ó, já é o nome do vídeo que está exatamente lá no canal do YouTube. Tá legal? Esse vídeo é exatamente, deixa eu tentar abrir aqui rapidamente. Aqui. Vou abrir aqui o meu rapidamente para mim poder. Deixa eu ir no Gmail aqui, e-mail. Então, continuando, né? E esse link aqui, tá vendo? Ó, se você clica ali, ele vai para o YouTube, né? Deixa eu tirar o volume aqui. E aí, ó, tem um nome aqui, tá vendo? Da aula, ó, tipo Física.1, 1.1, Introdução ao Estudo da Física. Esse é o nome que vai ser inserido aqui na atividade, tá legal? Esse é o nomezinho que vai estar inserido aqui, ó, nessa parte. Esse é o nome. Então, repare que eu peguei um vídeo lá de termometria, né, que é do segundo ano, e coloquei o nome, eu Ctrl+C, Ctrl+V literalmente, eu catei lá, copiei e colei, eu fiz isso aqui, ó, né, eu copiei isso aqui e colei lá, tá? Por quê? Fica também mais fácil para depois poder localizar a atividade com o exercício certinho, tá bom? Ok. A segunda coisa, então aqui, ó, aqui vai ter já um campo de nome preenchido,
E aqui assinale a turma, que é o aluno que vai marcar qual que é a turma que ele pertence, tá legal? Aqui, alguns professores estão preferindo fazer um para cada turma separado e outros estão preferindo fazer um só para todas as turmas que ele tem de uma determinada série. Eu acho que isso é a gosto do freguês, vou ser muito sincero. Mas eu prefiro fazer uma só para todos, que depois eu rateio em um lugar só todas as informações, se for necessário. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, se você tem, por exemplo, vamos supor, um primeiro ano, você vai colocar primeiro, né? Sei lá, vamos supor, V1, né? Então você vai colocar lá, primeiro V1, aí você tem depois primeiro V2 e assim sucessivamente. Se algum desses aqui tiver em excesso, quer dizer, você tem duas turmas só de primeiro ano, vamos supor, primeiro V2, certo? Então se você tem duas turmas só, por exemplo, você pode eliminar isso aqui, ó, tá vendo? E fica desse jeito, ótimo. Se você preencheu essa parte, você preencheu o cabeçalho, que é a primeira coisa que o aluno vai fazer, que é colocar o nome dele e assinalar qual turma que ele é, tá legal? Se você quiser ir adicionando, é só você clicar em cima e adicionando o nome das turmas, depende de como você precisar ir. Às vezes você tem uma turma só, às vezes você tem 3 turmas naquela série, então fica a seu critério, tá bom? De acordo com a necessidade, na verdade. Muita atenção para vocês não alterarem essas configurações de obrigatório, porque senão ele pode passar para frente sem obrigatoriamente responder esses itens aqui que são essenciais. Tudo bem? Vamos seguir. Aí aqui vai ter uma parte aqui só elaborando. Como eu coloquei para servir também para ciências exatas, eu coloquei caso tenha exercício com cálculo e tudo mais. Obviamente que a maior parte das áreas de ciências humanas e códigos de linguagens não vai precisar, então vocês podem retirar isso aqui. Aqui na verdade pode até ser elaborado um texto melhor, eu só coloquei mais um instrucional básico. E aí aqui a gente tem as questões postas. Eu vou deixar na verdade apenas um exemplo e vocês vão duplicar conforme eu vou dar ideia para vocês aqui, tá? Então aqui, ó, a questão, você faz o que? Você coloca, ó, você clica aqui, consegue colocar o texto da questão ali. Você pode tirar de um livro, você pode tirar da internet, fica a critério. Se esse texto aqui tem também uma imagem que você gostaria de agregar nele, você clica aqui para adicionar, ok? E aí você pode ou fazer um download de dentro do seu computador, às vezes é uma foto que você tem no computador, né, de um gráfico ou de uma organela, se é biologia, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, uma tirinha também. Você pode também tirar da internet, você pode copiar, pegar uma imagem, né, qualquer, vamos colocar aqui uma imagem, vamos supor, sei lá, gráfico MRU, só pra gente ter uma noção, tá? Aí, ó, tá vendo que aparece um monte de desenhos? Eu posso pegar esse desenho, por exemplo. A gente clica na imagem que você quer, certo? Abre ela na página onde ela está, encontra ela, clica com o botão direito e coloca copiar endereço do link. Desculpa, copiar endereço de imagem. E aí, você vem aqui, coloca e cola. Aí ele vai aparecer a imagenzinha, tá vendo? Você clica em inserir. E aí essa imagenzinha vai aparecer aqui embaixo do texto, tá legal? Ok, então você já aprendeu a inserir o que seria o enunciado e, caso necessário, uma imagenzinha, ok? Lembrando que você pode fazer alinhamentos onde vai ficar, se vai ficar à direita, ou se vai ficar no centro, ou se vai ficar em relação à parte de baixo, nunca ela entra no meio do texto não, tá bom? Você pode alterar e você pode também remover e pode adicionar legenda para aquela imagem. Então fica a gosto de vocês, ok? Legal. Vou excluir aqui para deixar livre para vocês poderem adicionar por aqui, não esqueça. Tá, aí você vem para as opções. Esse é um dos modelos possíveis, tá? Você tem modelo de múltipla escolha que dá para você fazer um processo em que você já coloca uma autocorreção para os meninos. Como assim uma autocorreção? Tá vendo aqui em chave de correção? Eu clico em chave de correção, eu já coloquei qual é a resposta correta, coloquei valendo um ponto, mas é simbólico, tá, gente? A gente não pode avaliar de fato atualmente, né? Então, coloquei um ponto para saber assim, olha, ele acertou uma,
E se ele errar, vai ser 0 para ela, eu sei que ele errou uma, tá bom? Ok. Então, aqui eu tenho então uma que eu assinalei que é a resposta, mas se não fosse essa eu poderia falar que é essa, ou poderia ser mais de uma, tá? Basta que você marque qual é a opção. Então, eu marquei essa como opção, significa que ele vai entender que todas as outras que forem marcadas pelos alunos vão ser respostas erradas. E aí você pode adicionar feedback. Como é que eu adicionei feedback? Eu coloquei aqui e cliquei para respostas incorretas e para respostas corretas. Corretas, parabéns, você acertou. Não. Para as respostas incorretas, aqui na verdade você coloca o texto que você achar mais interessante para aquele momento, tá? Para as respostas incorretas, aí eu coloquei um textozinho base e coloquei as videoaulas que ele pode reassistir para rever o conteúdo. Também pode ser adicionado não só videoaulas pelo YouTube, que pode ser por uma pesquisa que você faça aqui, ou até com o próprio link do vídeo, se você tiver. Você também pode adicionar aqui, olha, um link para ele ir para algum lugar e ver a correção, que não seja só por vídeo, pode ser de repente uma página explicando como foi corrigido esse exercício ou qual é o texto correto que deveria estar ali, tá bom? Você pode também adicionar para cada questão específica, aí fica a gosto também de como você vai trabalhar, se adicionar aqui por que aquela resposta tal é correta. Também dá. Isso é mais viável para a área de ciências humanas e código de linguagem, que vem uma explicaçãozinha do porquê aquilo, né? Que pode estar acompanhado, inclusive, o texto e vídeo, o texto, vídeo e link, pode ser uma mistura de todos esses 3 itens, tudo bem? Então basta você editar por essa canetinha, tá bom? Aqui cuidado com a lixeirinha, que se acaba excluindo, você vai ter que criar uma nova. Não é problema, mas nesse primeiro momento talvez não seja o melhor, tá legal? Um detalhe, esses vídeos que estão aqui, você pode clicar no X, e clicando no X, você já exclui esses vídeos e pode adicionar outros. Então pode fazer separadamente para cada questão ou colocar como base para todas as questões, tá? Essa é uma questão então feita de múltipla escolha, ok? Vamos entender então o contexto. Você clicou aqui e concluiu, beleza. Então você já sabe que a primeira vai ser a certa, as demais erradas. Mas aí você pode estar querendo inserir imagens como opções. Então você pode também clicar aqui, ó, e adicionar a imagem naquele mesmo método anterior que eu falei, que pode ser tanto puxando de dentro do computador, como pode ser também por um código de link. Você pode salvar tirando foto, às vezes é de um livro, né? Tirando foto, colocando essa imagem no computador e adicionando por aqui, ou até pela câmera do computador, mas aí eu acho que não compensa, porque a qualidade geralmente é ruim, tá? Não é que é proibido, só acho que é ruim mesmo. Tipo, olha lá, eu aparecendo, né? Continuando. Então vamos lá. Seguindo, então você pode fazer isso para cada opção, tá legal? Seguindo, então, você pode colocar foto, pode colocar escritas, né? Tá, mas aí eu falei de um tipo de múltipla escolha, só que ele não faz só múltipla escolha, tá? Então, ó, aqui, vamos terminar nessa da múltipla escolha. Se você for fazer uma segunda questão de múltipla escolha, eu aconselho você a vir aqui, ó, tá? E clicar para duplicar essa questão e você altera em cima dela. Lembrando que a primeira você já considerou como sendo a certa, então você já coloca a opção certa aqui e as demais erradas. Repare que eu não coloquei A, B, C, ou D, ou E, ou F, porque na verdade não faz diferença. E porque eu também coloquei aqui nos 3 pontinhos, ordenar as opções de maneira aleatória. Se você colocar a letra A vai aparecer embaixo, não faz muito sentido, né? Então eu coloquei desse jeito. Eu não quero fazer isso. Você desativa aqui e coloca a opção A, B, C ou D. Eles vão receber isso aqui, assim que terminarem de responder, eles vão receber essa atividade já com as instruções de feedback, ou que você deu como positivo no feedback aqui, se ele tiver acertado, ou errado as instruções, tá legal? Seguindo, então vamos lá. Aí você pode ter a opção também de que, não, eu quero adicionar uma outra questão, adicionar um outro tipo de pergunta. Então você vem aqui em mais, tá? E aí esse tipo de pergunta você vai escolher a modalidade aqui, ó. Ele pode ser desde uma resposta curta com texto, mas lembrando, respostas curtas com texto ou respostas de parágrafo, você só vai, na verdade, ser corrigido após, quer dizer, você vai ter que corrigir uma a uma, tá? Ela não é uma correção automática igual é a múltipla escolha, tudo bem? Você tem a múltipla escolha que a gente estava usando, tem caixa de seleção, tem lista suspensa, pode fazer upload, quer dizer, fazer download de algum arquivo ali,
e tem as outras modalidades. Todas essas aqui são modalidades diferenciadas, é só vocês clicarem e ir experimentando. Mas você tem ali até tipo assim, marque a coluna tal de acordo com a tal, tem umas coisas do tipo assim também, tá? Que alguns de vocês eu sei que usam como técnica ou forma didática de trabalhar. Então vamos supor, aqui né, você tem linha 1, coluna 1, então vocês podem criar em vários vertentes. Eu acho que alguns de vocês vão querer fazer na ideia de resposta curta. Então você pode colocar aqui alguma coisa que tipo, disserte sobre algum tema ou escreva sobre algum tema e ele vai responder aqui embaixo digitando a resposta quando ele for fazer esse exercício. Lembrando que vocês têm que clicar aqui para deixar obrigatória a resposta, para não ficar sem resposta. E tem como inserir chave de correção, você pode colocar um ponto, tem como inserir chave de correção, mas qual é o problema de inserir uma chave de correção aqui? É que ele vai entender como sendo exatamente o que você está escrevendo. Então não dá liberdade dele escrever de outra forma uma mesma ideia, tá? Então, quando for desse sentido, não coloque uma resposta específica ali, tá? No caso, deixa eu tirar ali, acabou pegando aqui, ó. Mas não coloque uma resposta correta, deixe ela em branco, tá? E aí, na hora que ele responder, agora a gente já vai para uma outra etapa. Na hora que ele responder, você vai vir aqui e ver as respostas. Uma dessas respostas, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que avaliar se está certo ou está errado e enviar esse feedback para ele direto. Então você vai clicar em tá correto ou tá errado e enviar. Esse eu vou te confessar, eu não tenho muita profundidade de entendimento, porque obviamente eu não fiz muitos desse tipo, fiz mais de múltiplas escolhas. Mas não impede vocês de testarem e estarem aprendendo e repassando para os colegas, tá legal? Uma outra situação aqui também é que a gente pode fazer alterações nesse layout, numa série de coisas. Eu, por exemplo, uso um layout para mim aqui, ó, que eu coloco meu nome. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais interessante e a gente vai ver alguns mecanismos. Aqui, se você alterar o nome, altera o nome do arquivo para você, tá? Ele fica salvo no Google Drive. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando também sobre o Google Drive, tá? Aqui você tem alguns complementos que podem ser utilizados aqui dentro, tá? Desses complementos são ferramentas do próprio Google, ok? Eu não utilizo nenhuma dessas. Você tem aqui também como alterar essa imagem que está aqui no cabeçalho. O tema, às vezes você quer colocar azul, amarelo, vermelho, sei lá, né? E você também pode estar alterando estilo de fonte. Eu não quero essa aqui não, eu quero uma mais descolada. Eu quero uma mais... Enfim, novamente, é meio que a gosto de vocês, dependendo da situação, do que vocês forem trabalhar, tá bom? Seguindo, a gente tem aqui a visualização. Visualização é a forma que os alunos vão ver, tá vendo? É a forma que eles vão enxergar. E aí, você pode colocar optar aqui, escrever o nome do caboclo e pronto, vai para a próxima. E é o jeito que eles vão ver as questões que estão para eles, ok? Então eles vão ver desta forma. Naquela de resposta curta eu não coloquei uma pergunta, mas ele vem aqui e responde alguma coisa, tá legal? Eles podem assinalar como enviar uma cópia das minhas respostas, para enviar para ele no caso, ou não. Ele assinalando, na hora que enviar, ele recebe no e-mail dele institucional uma cópia dessas respostas, tá legal? Que ele enviou para você. Eu vou sair dessa visualização e vou voltar para a atividade. Então, continuando. Aí aqui, ó, ele está dando também um detalhezinho, total 3 pontos, porque tem 3 questões, cada uma valendo 1 ponto, tá? Mas obviamente a gente não está considerando ponto de fato, mas é ponto como número de acertos, né? Isso é importante deixar claro para eles. Então, na configuração, aí aqui você tem configurações de coletar ou não e-mail. Você pode deixar sem coletar e-mail ou não, tá? Só que se você colocar coletar e-mail, ele vai receber um recibo de respostas lá no e-mail dele quando você fizer a correção. Então eu aconselho a deixar assim, tá? Aí tá aqui, ó, restringir a usuários da Secretaria de Educação e Organizações Confiáveis. Pode deixar ou não, também a gosto do freguês. Se deixar desse jeito, o que significa? Que ele vai ter que fazer o acesso por dentro da sala de aula virtual, que o Estado estipulou,
né? E se não for desse jeito, ele não consegue. Limitar apenas uma resposta também é opcional, às vezes você quer deixar ele fazer, aí errou, tenta de novo e manda nova resposta, fica também a gosto de vocês, tá? Eu estou deixando aqui preenchido, mas vocês vão conferindo e vendo a necessidade de acordo com a necessidade. Depois, eles vão poder editar após o envio e ver gráficos e sumários de respostas de texto. Então, aqui também depende da necessidade. Editar após o envio quer dizer que depois que ele enviar, ele pode voltar a responder novamente e, enfim, editar a própria resposta que ele mandou, tá? Ver gráficos de sumário e respostas de texto significa que ele vai poder visualizar aquilo que ele já fez no processo, durante o processo, na verdade, tá? Também é opcional, tá, gente? Seguindo a apresentação, mostrar a barra de progresso, eu não deixo marcado, mas é só para saber assim, tipo, respondeu a sessão 1 e está indo para a sessão 2, que inclusive é uma das coisas que tem aqui, ó. Eu separei aqui, conforme a gente tinha combinado, 2 sessões, uma para ele preencher como se fosse um cabeçalho e uma segunda com as respostas, tudo bem? Ok. Seguindo, então a gente está aqui nessa visualização de apresentação, né? Eu coloquei embaralhar a ordem das perguntas, então as perguntas embaixo aparecem embaralhadas, tá legal? E tem um feedback de quando ele termina de responder as perguntas. E aí você pode colocar da melhor forma que vocês acharem aí. Eu coloquei um textozinho só para poder deixar claro como funciona, mas eles recebem esse textozinho, tá bom? Vocês editem da maneira que vocês acharem melhor para a disciplina de vocês. E na sequência, no teste, tá aqui criar teste, porque esse aqui é como se fosse um testezinho, né? Aqui ele fala modo bloqueio Chromebook, é porque esse Chromebook que a escola tem é feito para sincronizar com o sistema institucional. Significa que se você ativar modo bloqueio, ele não pode abrir nenhuma outra janela a não ser essa. Em outras palavras, o Chromebook bloqueia. Não deixa ele acessar nenhuma outra coisa a não ser o próprio formulário. Mas não é o nosso caso agora, então não vamos bater papo com isso. Aí você pode colocar, liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de revisão manual. Para quem colocou texto lá embaixo, tem que fazer primeiro uma revisão. Então você tem que mudar para cá, ó. Show? Para quem deixou como múltipla escolha, fica opcional se você quer liberar depois as respostas ou colocar imediatamente. Aí por último, você pode colocar perguntas erradas se ele visualizar, perguntas corretas se ele visualizar e valores, quer dizer, a quantidade de questões que ele acertou e errou. Fica a critério marcar qualquer uma dessas. Eu acho interessante marcar pelo menos respostas erradas e corretas, porque ele vê qual que está certo, qual que está errado e o que ele marcou ou acertou dentro do processo, tá legal? Eu vou colocar aqui também valores, mas lembrando que valores são valores fictícios, tá bom? Legal. Então, por último, a gente tem enviar. Enviar aqui é interessante para quando você fizer um formulário desse, você colocar como colaborador, adicionar aqui colaboradores, tá vendo? Você colocar aqui o e-mail do professor, que é seu PCA, e da pedagoga referente do turno que você dá aula. E se for dos 2 turnos, coloca as 2 pedagogas. Por quê? Porque eles vão ter que fazer relatórios semanais de quais são as metodologias utilizadas. E essas metodologias serão formas também deles orientarem a gente como fazer melhor, né? A gente está fazendo da forma que a gente conhece, mas pode ter coisas melhores ou melhores jeitos de se fazer, tá legal? Então, para adicionar pedagogos e PCAs, vocês virão aqui e colocarão aqui o e-mail deles. Na hora que você clicar em enviar, a gente já é notificado. Então, toda atividade que você criar, você já tem que fazer isso, tá legal? E aí avisa pra gente no WhatsApp, deixa, não só para mim, mas também para os pedagogos, né? Deixamos lá a atividade para vocês poderem dar uma olhada, porque essa atividade só vai poder entrar na sala de aula virtual após a confirmação nossa como PCA e das pedagogas, tá legal? Então, seguindo aí, aqui, pronto. Então, seguindo, esse aqui a gente estava falando do enviar, né? Então, você vai vir aqui você consegue um link para ser um link externo, para poder utilizar, mas não é o nosso caso, tá legal? Aqui é link para inserir em, sei lá, blog, portais, coisa do tipo, também volto a dizer, não é
na nossa aplicação, mas eu estou falando para vocês saberem. Aqui dá para compartilhar pelo Facebook e pelo Twitter, tá legal? Seguindo, ok? Eu fechei sem querer, né? Mas enfim, acho que já deu para entender. Vamos lá então. Seguindo aqui, você tem esses 3 pontinhos. Aqui, toda vez que eu vou fazer uma atividade nova, eu pego a antiga, faço uma cópia e altero o que eu tenho que alterar, básico, mas mantenho o mesmo layout. Tá legal? Vou dar uma amostra para vocês que estão querendo ir lá no Google Drive. Ó, eu criei aqui um documento que é atividade 2 do segundo ano. Né? Então, continuando aí, que o vídeo acabou minha memória, eu estou seguindo aqui, partindo aqui. Então, vamos lá. Então aqui, ó, por exemplo, eu fiz atividade 2 do segundo ano, tá vendo? E atividade 1 do segundo ano também. Coloquei até uma coloração para facilitar visualmente minha interpretação. E aqui eu tenho a atividade 1 do primeiro ano, tá legal? Gostaria que vocês observassem o seguinte, eu fiz isso aqui da seguinte forma. Eu vim aqui em 3 pontinhos, fazer uma cópia. Quando eu clico em fazer uma cópia, ele me pergunta qual é o nome que eu quero dar, em qual pasta eu quero salvar dentro do Google Drive, que é uma aula que a gente vai falar daqui a pouco separadamente sobre. Legal? Então, vamos lá. Seguindo aí, a gente vai vir então aqui, salvar, clica OK, ele cria uma cópia idêntica a essa, com um título diferente que você colocar aqui em cima, tá legal? Quando você fizer isso, aí você faz as alterações e cria uma nova atividade para os meninos, baseada exatamente no modelo que você tinha acabado de fazer para a sua atividade anterior, tá legal? Seguindo, aqui você pode mover para lixeira, quer dizer, excluir. Você pode gerar um link automaticamente. Se gerar um link automático de preenchimento, significa que é o link que os alunos vão preencher, mas isso aqui não tem necessidade dentro do institucional, tá bom? Você pode imprimir uma impressora mesmo, pode adicionar os colaboradores, é o mesmo esquema de adicionar colaboradores da outra que a gente viu anteriormente. A editor de script é outra coisa que a gente não vai trabalhar, tá bom? E preferências, quando você clica em preferências, coletar ou não e-mails, tá? E nas perguntas, tornar perguntas obrigatórias ou não. Como a gente já tornou as perguntas lá obrigatórias, tá tudo de acordo. Tudo bem? Uma última coisinha que a gente tem que observar é que tem mais recursos aqui à direita, ó, tá vendo? Você pode importar perguntas de outros documentos que vocês tivessem dentro do Google Formulários. Eu acredito que a maioria de vocês ainda não tenha, mas depois, quando vocês tiverem um monte, vocês podem importar perguntas de lá. Você pode adicionar um campo só para imagem, um campo só para título, um campo só para vídeo, isso tudo para eles irem fazendo a atividade. E pode adicionar sessão. O que é adicionar sessão? É essa separação que a gente fez entre a sessão 1 de 2, né? Então uma de 2, que é só do cabeçalho, e depois uma que é só de resposta. Você pode criar uma terceira sessão e tudo mais sem problema nenhum, tudo bem? Mas eu não vejo muita necessidade, vou te confessar. Para finalizar, quando eles preencherem, tiver um monte de preenchimentos, vocês vão vir aqui em respostas, vocês vão ver a resposta dentro das condições. Eu vou colocar aqui quais são, vou pegar alguma aqui que de repente já tenha preenchido. A atividade 1, deixa eu ver se tem resposta. Pronto, vamos pegar a atividade 1, tem 10 respostas, certo? Das 10 respostas, observe que aparece o e-mail institucional deles e aparece a quantidade de questões que eles acertaram dentro dos questionamentos que foram feitos. Aparece também a quantidade de respostas que já foram dadas, tá legal? O que acontece? Vamos lá então, a gente consegue fazer uma leitura interessante aqui. Qual que seria essa leitura legal? Por exemplo, aqui ó, a gente sabe que das 10 respostas, 7 foram do segundo M1 por enquanto, tá vendo? Aqui, 2 do segundo M2, uma do segundo M3 e nenhum do V1 e V2 ainda respondeu, sendo que ainda dá um percentual na frente. Aqui na turma é um detalhezinho, mas é importante, mas aqui é que eu acho interessante. Por exemplo, se eu pego aqui, transformo 10 graus Celsius em Fahrenheit, que é uma questão que eu considero simples, e que foi proposta na videoaula da CEDU, então repare bem, olha só, 10 respostas foram dadas, né, das 10 que foram perguntadas, e todos acertaram, então deu 100% de êxito. Aqui, se eu fosse olhar só agora, nesse momento, eu não preciso fazer um retorno
desse conteúdo para os meninos. Isso, quando a gente retornar às aulas, isso vai facilitar também a gente fazer análise diagnóstica, porque isso aqui já é um diagnóstico que a gente tem antes de voltar, tá legal? Seguindo aí, ó, eu olho aqui para a situação 2, a mesma coisa, ó, 100%. Aí a 3 tem 10 acertos, tal, mas é porque, gente, não liga não, tá? Essa parte que eles voltaram na matéria é introdutória, então é muito facinha mesmo, assim, então tem como acertar um monte dessas mesmo. Mas aí o que acontece? Aí quando você vem aqui, ó, vamos pegar essa última aqui, peguei uma questão da Academia da Força Aérea, que fazia uma análise sobre a definição correta do que é calor. E aí quando você vem aqui, você tem a resposta correta aqui, e aí foram 8 respostas, 80% então, dada a quantidade de respostas que nós temos aqui, tá legal? E a gente tem aqui, ó, 2 pessoas, tá, responderam errada. Aqui é interessante que agora a gente sabe que tem 20%, pelo menos até o momento, de erros baseados nessa leitura. O que a gente faz? Se for o caso, faz um retorno com um materialzinho a mais ali para readequar o processo, tá? Então, nesse caso, eu sei que, por exemplo, as definições de calor podem não estar muito claras para o aluno. Então, de repente, a gente pode colocar um textozinho para deixar mais claro sobre o que é calor, para ele poder complementar o estudo e entender melhor. Ok? A utilização desse carinha chamado Google Forms, básica desse modelo que a gente criou é essa, tá? Dá para fazer outras coisas, mas aí vocês vão explorando e vendo. Tenta explorar para poder aprender, e não aprender somente, mas sim ver mais coisas, né? Entender mais processos que talvez eu tenha uma visão muito mais para minha área, né? Talvez vocês enxerguem coisas para a área de vocês muito melhores. Para quem é da área de ciência da natureza e matemática, tá? Tem uma ferramentinha muito importante para vocês poderem instalar como anexo ao Google, tá? Vocês vão procurar, deixa eu só colocar aqui, vocês vão procurar essas 2 ferramentas aqui, tá? Vou copiar aqui esse nome e vou inserir lá na minha extensão para vocês verem, ó. Aí eu vou vir aqui, vocês vão trazer ele para uma busca na janela aqui, ó. Tá bom? Aí ele é uma extensãozinha que vocês vão adicionar ao Google Chrome. Então você vai clicar nele, certo? Ele vai aparecer como uma extensão, você vai colocar usar no Chrome. Adicionar extensão. Vai esperar um minutinho, ele vai carregar essa extensão para dentro do seu computador, certo? Vai ser adicionado ao Google Chrome e ele vai ser uma ferramenta que você vai utilizar para que exatamente? Vamos entender a utilização dele um pouquinho. Ele na verdade, você fazer equações dentro dos formulários, tá? Ele facilita esse processo, ok? Então ele vai te ajudar, ele está perguntando se é para adicionar, mas aceita os termos, tá? Enfim, pronto. Então você colocou para adicionar, deu certo, seguiu vida. Agora, vamos agora para a segunda extensão importante. Segunda extensão importante é essa aqui, ó. Tá? LaTeX to Word Edition. Equation, yes. Pronto. Vamos ir atrás dela. Fazer a mesma coisa. A gente vai na janela, faz uma busca de novo, ó, com o nome dela. Ok? Fez uma busca com o nome no Google, aí vai aparecer aqui a extensão para você adicionar. Tá aqui, ó, usar no Chrome. Você vai confirmar. Por quê? Porque ela vai criar as equações. Então, para quem é da área de ciência da natureza e matemática, essa extensão é vital, tá? Então, adicionar aqui extensão, tá? Adicionando, verificando, blá blá blá, deixa ele ser feliz. Ele está adicionando ela. Aí, ó, elas duas já apareceram aqui, repare bem, tá vendo? Ok, quando eu for agora no formulário, vamos supor que eu queira colocar um número exponencial. Enfim, recarreguei, peraí. Uma internetzinha ruim. Aí. Então vamos supor que eu queira colocar. Ó, já reparou que ele já apareceu aqui pra gente? Ó? Beleza. Vamos supor que eu queira colocar agora um exponencial. Ok? Então eu vou colocar aqui, vou tirar isso aqui
Aliás, vou fazer o seguinte, vou tirar não, que isso aqui é a base que eu vou mandar para vocês, né? Eu vou adicionar uma aqui que depois eu excluo. Aí eu vou colocar aqui assim, sei lá, x elevado a alguma coisa. Eu faço o seguinte, eu clico com o botão direito, venho aqui, ó, emojis. A gente vai vir aqui, ó, tá? E aí tem símbolos, tem esses trem aqui, esses troços aqui. Aí nos símbolos, você vai mexer aqui. E vai vir aqui, ó, nesse infinitozinho aqui, tá vendo? Que é os símbolos matemáticos. Então você vai ter frações, tá vendo? Só que aqui você tem exponenciais. Então vamos supor, eu quero x elevado ao quadrado, ou x ao cubo. Então vamos lá, x ao cubo, olha lá, virou x ao cubo, tá vendo? Ah, não, mas eu quero colocar uma notação científica. Então 10 elevado ao quê? 10 elevado, aí você clica com o botão direito, emoji, clica aqui, vem aqui. E aí você vai colocar, quero 10 elevado a 14. Ah, eu não quero sobrescrito, quero subscrito, também tem, tá? No subscrito tá aqui, ó. Só você colocar lá, ó, como é que o 5 já apareceu ali, beleza? Ó, subscrito. Você tem algarismos, enfim, para matemática é uma ferramenta. Ela tem frações colocadas, tá? Mas que, enfim, ela tem raiz cúbica, uma série de opções aqui que você pode utilizar. Ela também tem os símbolos matemáticos tipo alfa, beta, gama, delta. Enfim, vocês entenderam a ideia, né? Então, vocês podem trabalhar utilizando assim. Então, vou voltar a repetir. No campo que você vai editar, você vai colocar lá um x elevado a alguma coisa, você coloca x, clica com o botão direito, emoji, vai nessa ferradurinha aqui que é o símbolo de ômega, depois clicou aí, aqui você tem os símbolos gregos, você vai no símbolo do infinito, e aí você vai ter números que são exponenciais e números que são sobrescritos, né? Escritos abaixo, beleza? E aí tem uma série de outras coisas aí. Combinado? Show. Abração, é nóis. Se precisarem, eu posso tentar ajudar vocês da melhor forma possível.